This one for Scott. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Como vocês viram aí, começamos aí com um trechinho do filme O Dilema das Redes, que eu vou falar já sobre ele, né? E eu peço licença para vocês para me apresentar rapidamente, né, e contar uma historinha para entrar no assunto e explicar por que a turma da organização me chamou para falar sobre esse tema. Tá? Minha formação de doutorado é em Biologia de Plantas. Tá? E a minha tese teve ênfase em genética e biologia molecular, razão pela qual eu dou aula desse assunto na universidade. Tá? Depois do doutorado, minha experiência de pesquisa enveredou para genética de micro-organismo e microbiologia aplicada, que tem sido o meu trabalho na UESC esses anos todos. Mas nos Estados Unidos e Europa, você sabe o que quer dizer PhD? Essa sigla quer dizer doutor em filosofia. Ou seja, eles preferiram, nos Estados Unidos e na Europa, deixar claro que ciência faz parte, que ela é um ramo da filosofia. E eu sempre curti filosofia e o instrumental lógico que ela oferece para abordar e entender o mundo de um modo geral. E é por isso que eu também ministro a disciplina Filosofia da Ciência na pós-graduação. Então, basicamente por isso que a galera tem me chamado para contribuir aí na discussão sobre fake news e infodemia, com a divulgação do conhecimento científico sobre esse assunto. Bem, o que é infodemia, afinal? Bom, segundo uma definição simplificada da OMS, que está atrelada à questão da pandemia da Covid-19, infodemia é o excesso de informações a que se está exposto, e uma boa parte dessas informações são informações falsas, são as fake news. Né? Isso leva os indivíduos a uma grande insegurança a respeito, por exemplo, das orientações corretas, verdadeiras e confiáveis de base técnica e científica sobre atitudes de proteção, situação epidemiológica e o desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Tá? Mas a infodemia
não se restringe somente à Covid-19. Ela é um problema constante que atinge a todas as pessoas, pois tem gerado, né, como nós temos visto e sentido, uma perigosa perda de sentido de conhecimento sobre a verdade, tá, das coisas. E isso tem profundas consequências negativas para a saúde mental e bem-estar geral das pessoas. Ou seja, a infodemia atinge diretamente a nossa qualidade de vida. Vamos ver agora algumas características da infodemia, tá, para que a gente possa construir um melhor entendimento, né, sobre o que se pode, o que se deve fazer para a gente poder lidar e se proteger dela. Né? Eu vou tentar fazer um resumo aqui nessa palestra, mas eu gostaria que, eu recomendo fortemente para vocês que vocês todos vejam esses 2 documentários que eu vou mostrar para vocês aqui agora, mais uma entrevista e mais um vídeo do colega Atia Yamarino. Porque eu considero que isso forma um excelente curso introdutório para o nosso entendimento sobre infodemia e manipulação de mentes. Tá? Então, os documentários são esses que você viram, que é O Dilema das Redes e Privacidade Hackeada. Ambos são da Netflix. Tá? A entrevista é da TV 247, que dá para ser vista no YouTube, que o Leonardo Atuc entrevista o Eduardo Moreira sobre exatamente o dilema das redes. Eles debatem esse filme. E o vídeo do colega que eu mencionei, o título é Como o Facebook Manipula os Seus Sentimentos. Tá? Os links para essa entrevista e o vídeo do Átila estão aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, junto com outras informações. Tá? O que eu pretendo fazer aqui hoje, então, é tentar reunir os pontos principais que são abordados em detalhes nesses documentários e nessas entrevistas e vídeos que eu falei, para depois a gente poder discutir, né, no final da palestra. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, aprendendo um conceito básico e fundamental para a gente poder entender infodemia, que é o conceito de economia comportamental. Eu queria que vocês prestassem bem atenção no que o Eduardo Moreira fala sobre isso, num trecho dessa entrevista que eu falei, que eu trouxe aqui para vocês verem. Exatamente. Voltando aqui então com o comentário agora do Edvar, ele fala, as redes não são apenas um monopólio, você é o produto que elas vendem e as pessoas estão chegando a essa reflexão. Agora, Eduardo, olha só, como é que isso se conecta com a economia comportamental, que é um dos temas da sua especialidade? Porque olha o que a gente falou, vocês falaram, as redes, as plataformas buscam a sua mudança de comportamento. Mas o que eles falam muito no filme é que existe uma grande competição pela sua atenção, né? Então, por exemplo, aqui no YouTube, onde a gente está, uma das métricas mais importantes é o watch time, é o tempo de visualização. Então, em cada canal, não importa quanta... Por exemplo, aqui tem uma live de 1 hora que a gente vai fazer, não são quantas pessoas passaram por aqui assistindo, mas quanto tempo elas permaneceram assistindo. Porque quanto mais tempo elas ficam, mais importante você é, inclusive, para gerar retorno publicitário. Isso vale para Instagram, para Facebook, etc. e tal. Né? De que maneira essa busca pela atenção cada vez maior, e as pessoas se tornaram completamente viciadas na internet, redes sociais, celular, etc. e tal, se conecta com o que você chama de economia comportamental. Explica para a gente os conceitos da economia comportamental. Muito legal você falar isso. Depois vale até a pena a gente abordar o tema fake news, né, que tem tudo a ver também com essa questão da atenção. A economia comportamental é um tema, enfim, que já há alguns anos tem sido muito estudado, tem estado na moda nos principais centros acadêmicos do mundo. A gente está falando de Yale, Duke, MIT, Harvard, Oxford, etc. Né? Em 2017, o prêmio Nobel foi para o Richard Thaler, que é um dos pais da economia comportamental, porque é a ciência dentro da economia que estuda esse nosso processo de tomada de decisões. Por que a gente toma as decisões do jeito que a gente toma? Muitas vezes a gente acha que não, a gente toma as decisões racionalmente, né? Aquela tese das expectativas racionais que a gente fala assim, não, eu analiso todos os cenários, peso todos os cenários, vejo quais são aqueles que trazem o melhor resultado para mim e escolho racionalmente. Hoje em dia a gente sabe que isso não funciona nem perto da maneira como a gente imaginava. Tem até um livro do Dan Ariely, né, que eu até cito algumas coisas desse livro na aula que a gente vai ter na quinta-feira à noite. Lembrando que a aula é gratuita, todo mundo quiser se inscrever, a aula enfim, absolutamente aberta para todo mundo que estiver inscrito. O nome do livro é Predictably Irrational. Ou seja, o nosso comportamento é sim previsível, só que ele é previsivelmente irracional. A gente age com alguma consistência de maneira irracional. Mas de qual maneira irracional? Aí entra a questão
dos gatilhos mentais ou mecanismos de manipulação. E esses mecanismos de manipulação, eles usam, né, o conhecimento de uma ciência, que uma das frentes dessa ciência é a maneira como a gente evoluiu, né? Somos ainda pessoas que vestem um cérebro primata, um cérebro que não é muito diferente daquele cérebro que vivia de maneira nômade, que vivia com um conceito de escassez muito grande presente no dia a dia, que tinha uma necessidade muito grande de viver em grupo para ter mais chances de sobreviver. Então, esse cérebro ele tem mecanismos automáticos de fuga ou de luta, de enfrentar a reciprocidade, a escassez, da prova social, de liderança ou não liderança. Esse cérebro ele possui mecanismos que as pessoas que entendem muito bem esses mecanismos usam esses mecanismos para manipular esse nosso processo decisório. E é interessantíssimo, é um dos temas que eu mais gosto. Essa aula a gente dá uma vez por ano, né? Todo mês eu dou uma aula sobre alguma coisa aberta, sobre fundo de ações, renda fixa, sobre risco, e aí a parte quantitativa de risco, etc. E essa aula de economia comportamental é a aula que eu particularmente mais gosto de dar, porque é uma aula que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo de ser manipulado em massa, né? Antigamente era o vendedor de enciclopédia que batia nessa porta ali e tentava convencer a gente a comprar enciclopédia. Agora é o seguinte, onde você estiver, provavelmente várias pessoas estão assistindo isso aqui no seu smartphone, quando desligarem já vai vir uma propaganda utilizando elementos dessa nossa conversa para convencer ela a mudar de comportamento em relação a alguma coisa. E como é que você se defende disso? A primeira maneira é entendendo como isso funciona, e é isso que a economia comportamental faz. Então vamos lá, vamos fixar 4 pontos principais do que disse o Eduardo. O primeiro deles, tá, é que economia comportamental é um ramo da economia, capitalista principalmente, que busca entender como funcionam os processos mentais que levam as pessoas à tomada de decisão. Tá? Ou seja, ao entender este processo, você abre a possibilidade, claramente, de manipular, direcionar essas decisões, as ações dos indivíduos. O segundo ponto, tá, é que já se sabe, já se entendeu que, por incrível que pareça, ações e pensamentos irracionais das pessoas são mais previsíveis. Ou seja, para se construir um modelo que possa permitir uma manipulação, se sabe que tomadas de decisões irracionais são mais fáceis de ocorrer. Tá? O terceiro ponto, que também é uma base da economia comportamental, é o entendimento de que o nosso cérebro hoje ele é o mesmo de 20, 30 mil anos atrás. Ou seja, ele é o cérebro primata que evoluiu até aquele tempo. Tá? Então, muitas das coisas, das nossas reações, dos nossos sentidos e dos nossos instintos estão baseados no que o processo evolutivo nos levou naquele momento. E aí o quarto ponto importante é se dar conta disso. Aquele cérebro primitivo, nômade, caçador, coletor, tá? É um cérebro cujo principal gatilho para a tomada de decisões sobre o que se iria fazer era o sentido de escassez das coisas. Sempre se vivia uma incerteza sobre se iria se encontrar caça, se iria encontrar comida e outras incertezas sobre predadores, etc. Então, o sentido de falta, o sentido de ausência, de escasso, era um dos principais elementos que nos permitiam, que nos faziam, que lideravam, a nossa tomada de decisões. Tá? Outros aspectos interessantes que são importantes da gente ter em mente a partir dessa entrevista do Eduardo Moreira, e que faz parte da linha de raciocínio dele, com a qual eu concordo completamente, seriam basicamente o seguinte. Primeiro, o sistema econômico capitalista ele fomenta o consumo com base numa ideia de utilidade para as mercadorias, produtos e serviços. Tá? Ou seja, qual seria a utilidade que tudo isso teria para nós. E, em tese, há uma percepção coletiva de que essa utilidade estaria, de fato, associado à satisfação das necessidades humanas. Só que, como o Eduardo Moreira pontua, na prática, o sistema de propaganda capitalista que induz ao consumo, ele é fundamentalmente dirigido para atender aos nossos desejos, que é muito diferente. Tá? Ou seja, a propaganda disfarça
a indução dos nossos desejos, tá? Com a ideia de que eles são úteis. Daí o nome Economia do Desejo, tá? Que inclusive é o título de um dos livros do Eduardo, que eu recomendo muito para vocês, que eu li, que é muito bom. Um segundo aspecto desse sistema de propaganda capitalista tradicional e que foi absurdamente potencializado pelas redes sociais, tá? É que eles buscam disparar gatilhos na gente, aqueles gatilhos, tá? Que permitam estimular os nossos desejos. E aqui está o truque de manipulação psicológica. Por quê? Porque os desejos são insaciáveis, os desejos não têm limite. Tá? Ou seja, a gente está sempre querendo mais, uma vez que pensa que satisfaz, quer mais, e quer mais, e quer mais, e isso não tem fim. Então a gente compra mais e consome mais. Tá? E o terceiro aspecto importante do próprio sistema capitalista é que ele se baseia no lucro. Tá? E o lucro, obviamente, numa situação como essa, segundo pontuou o Eduardo, ele sempre, cada vez mais, busca estimular essa economia do desejo. Porque para ter mais lucro, você tem que comprar mais, consumir mais, e você tem que ter sempre mais e mais desejos. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos do documentário O Dilema das Redes, né, que eu quero destacar e sumarizar, mas, por favor, assistam, ele é muito relevante e é muito importante. Tá? Bem, a arquitetura das redes sociais ela é montada com base em algoritmos e inteligência artificial. Tá? E esses algoritmos e inteligência artificial se fundamentam nos seguintes princípios. Tá? Número 1, princípio da economia comportamental. Nós acabamos de discutir de maneira mais detalhada. Segundo princípio, há uma interligação das plataformas, ou seja, Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Tá? O terceiro princípio é que, a partir da economia comportamental, a partir da interligação dessas plataformas, é aplicado o chamado aprendizado de máquina. Tá? Então, a inteligência artificial faz teste de hipótese com os dados obtidos a partir dos usuários, inclusive, por exemplo, com questões como tempo de visualização, toque na tela, sequência de toques, etc. Tá? Um outro aspecto da arquitetura das redes é que esse sistema forma, tá, um sistema de persuasão que permite a manipulação das decisões em massa. Aquilo que nós conversamos antes. Tá? E, por fim, busca gerar, de fato, né, tudo isso atuando conjuntamente, busca gerar uma sensação do irresistível. Ou seja, é exatamente nesse ponto em que a arquitetura e o funcionamento das redes sociais levam ao vício.
É importante salientar que em muito pouco tempo, né, houve uma mudança de objetivo nas redes sociais. O que em princípio era conectar pessoas, unir pessoas, passou rapidamente a ser ganhar dinheiro. Tá? Por causa disso, os algoritmos e a inteligência artificial, né, foram, no caso, redirecionados para quê? Para aquilo que permitisse mudança de comportamento dos usuários. Tá? Então, com tudo que nós falamos, né, antes, essa mudança de comportamento das pessoas que de fato passou a ser o produto que estava sendo vendido. E quem eram os clientes então? Se há um produto, tem que ter um cliente. Quem eram os clientes das redes sociais? Na verdade, as empresas que vendem os seus produtos. Ou seja, nós passamos, a mudança do nosso comportamento passou a ser o produto ao qual os clientes, as empresas, estavam interessados em adquirir. Nesse caso, então, o que passou a ser necessário? Manipular os desejos das pessoas, conforme que a gente discutiu acima. E nesse sentido, gente, infelizmente, pela nossa natureza humana, os algoritmos perceberam que essa mudança de comportamento, que é o objetivo, que passou a ser o objetivo dos algoritmos e da inteligência artificial, funciona melhor, você consegue, atinge mais essa mudança de comportamento pelo ódio e pela polarização. E se vocês prestarem atenção, isso faz sentido, porque o ódio é um sentimento de mesma natureza dos desejos, ou seja, o ódio é insaciável. Tá? O que a polarização faz? A polarização facilita a formação das bolhas, ou seja, facilita a formação de grupos que se comportam de maneira semelhante com interesses afins. E qual que é a lógica por trás disso? É que se consegue mudança de comportamento de forma muito mais eficiente, muito mais barata, quando o sistema de propaganda atinge os grupos de pensamentos semelhantes com estímulos personalizados. Tá certo? Ou seja, esses estímulos são personalizados com base nos perfis psicológicos médios do que compõem essas bolhas, que são definidos pelos algoritmos e pela inteligência artificial. Vejam como o Eduardo Moreira explica muito bem essa questão nesse trecho dessa entrevista que eu trouxe também aqui para vocês verem. Legal. E essa pergunta da Regina, se ela é seguida pelos algoritmos quando ela toma suas escolhas de eu vejo isso aqui na Netflix, isso aqui no Spotify, os algoritmos estão a todo momento seguindo quem está, vamos dizer assim, capturado por essas telas? Os algoritmos estão, sim, sendo capturados cada vez mais, né? E cada vez mais interligadas às plataformas. Antes, o Facebook, ele conseguia estudar o teu comportamento pelo Facebook. Agora, o Facebook, ele tem o WhatsApp, ele tem o Instagram. Então, ele consegue ver com quem você acabou de trocar uma mensagem no WhatsApp, né? Ele consegue ver quem são os seus contatos. Ele consegue ver no Instagram qual tipo de foto você parou, qual que você esticou com a mão, quanto você ficou de tempo em cada uma das fotos, o que aquela foto mostra, como isso se relaciona com as últimas coisas que você postou no Facebook. Então, o negócio é meio que infinito. E pensem que não é uma pessoa fazendo isso. É a máquina instruída a fazer isso, e essa máquina vai testando hipóteses o tempo inteiro. É aquilo que a gente chama de machine learning, ou seja, o aprendizado da máquina. A máquina vai e testa 10 hipóteses. Aí viu as 3 que funcionam melhor. Aí pega essas 3 com outro experimento que testou 10 hipóteses e pegou as 3 que funcionam melhor. Aí junta as 6. Aí dessas 6 ela vê as 2 que funcionam melhor. E vai fazendo isso o tempo inteiro. Que aí ele vê a sequência de vídeos que mais te faz acreditar numa coisa. Eu vou falar uma coisa para implicar, Léo. Nenhum de nós que estamos aqui estamos imunes a mudar de opinião e acreditar em qualquer coisa. Agora que eu vou desligar desse Eduardo mesmo, porque eu nunca vou achar que a Terra é plana. Eu nunca vou achar que o homem não pisou na Lua. Eu nunca vou me tornar um cara de direita. Não estamos imunes a nada. O problema é que provavelmente para alguém aqui que está nos assistindo virar um bolsonarista, isso vai tomar tanto tempo e tanto dinheiro desses algoritmos, etc., para fazer essa pessoa virar bolsonarista, que não vale a pena. Entendeu, Léo? Vale muito mais a pena ir naqueles caras que são suscetíveis, que você gasta pouco dinheiro. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde é que o Biden e o Trump focam? Nos swing states.
o Biden não vai focar no Texas no Arizona, para poder transformar eles em democratas. E o Trump não vai focar na Califórnia para fazer ela republicana. Eles vão naqueles lugares onde eles têm que gastar menos para mudar o comportamento. E esses algoritmos funcionam assim também. Mas nenhum de nós está imune à possibilidade de mudar de opinião nesse mundo que é um mundo manipulador. Não acreditar nesse poder da manipulação é estar suscetível a ela. Não sei se vocês viram aquele filme Os Suspeitos, né? Do Kaiser Soze. E naquele filme Os Suspeitos do Kaiser Soze, ele fala assim, o maior trunfo do diabo é as pessoas não acreditarem que ele existe, né? Então, esse negócio vale muito para o mundo de hoje. Então, o que é preciso, afinal, para a gente se proteger da infodemia? Basicamente, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de conhecimento e autoconhecimento. Em que sentido? A gente precisa entender que a arquitetura da rede é baseada na manipulação de comportamento por estímulos que dirigem as decisões. A gente precisa entender que o princípio de funcionamento dessa arquitetura é a satisfação dos desejos, agrupando pessoas para baratear o direcionamento do tipo da propaganda. Tá? É importante autoanalisar de que forma e por que pontos nós somos atingidos, ou seja, quais são os nossos gatilhos, tá? Que estimulam as nossas mudanças de decisão. E por fim, a gente precisa reconhecer que esse problema existe, é sério, e ele está trazendo, conforme nós podemos ver, vocês vão poder ver no documentário, uma crise civilizatória sem precedentes. Tá? Então é conhecimento e autoconhecimento. Conhecimento das coisas e autoconhecimento de si próprio para que se possa fazer alguma coisa. E a segunda coisa que precisa para se proteger da infodemia é o trabalho. Ou seja, dá trabalho buscar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento. Esse trabalho, então, seria exercido de que forma? É preciso que a gente, tome a iniciativa de assumir as ferramentas de busca, tá? Google, Bing, Yahoo, Quant, etc. E não nos acomodarmos com aquilo que os algoritmos e as redes sociais nos jogam e nos oferecem para que a gente consuma passivamente. Tá? Então isso é uma coisa, isso dá trabalho de ser feito. Tá? É necessário e fundamental, na questão das fake news, controlar o impulso de compartilhamento. O impulso de compartilhamento, ele vem por uma sensação de espanto, que eu menciono numa das minhas palestras anteriores que eu dei e que eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Tá? Terceira coisa, é necessário, quando a gente está num estado de angústia generalizada, ansiedade, sofrimento, nós precisamos buscar terapias. O nosso autoconhecimento com essas terapias é que nos permite nós nos entendermos. Entendermos quais são os gatilhos, entender o que nos estimula, o que muda o nosso comportamento. Tá? Outra coisa que precisamos fazer, que vai dar um trabalho enorme, nós temos que nos acostumar a não passarmos tanto tempo nas redes sociais. Nós temos que viver a vida. Tá? Nós valemos mais para essas pessoas que utilizam esses algoritmos gastando nosso tempo na tela dos smartphones, dos tablets, do que vivendo a vida. Isso dá trabalho perceber e modificar isso. E por fim, ainda relacionado com isso tudo, a gente precisa reaprender o prazer, os prazeres da não tecnologia. Existem diversas coisas boas e bacanas de se fazer como ser humano que não precisam de tecnologia. Nós precisamos resgatar isso. Tá? Qual é a conclusão? A conclusão que eu deixo para vocês é o seguinte: a infodemia já existe há mais de uma década, tá? E a gente já enfrenta os seus problemas há algum tempo. Basta a gente ver o estado geral que está o planeta com os negacionismos e as democracias com as fake news e destruições de reputações. Precisamos conscientizar isso. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que a pandemia da Covid-19 foi um mero acentuador desta gravíssima crise histórica e civilizatória que nós estamos testemunhando. Ela acentuou o problema da infodemia. E o que é preciso, então, no final das contas, disso tudo que nós conversamos para a gente se proteger? É preciso ciência,
educação, autoconhecimento e senso de coletivo, senso de comunidade. Nós precisamos exercer a solidariedade para nos ajudar a nos defender da infodemia. Lembrando que os algoritmos buscam a personalização. Então eles querem nos isolar, para que fique cada vez mais fácil de nos atingir. E por fim, e não menos importante de tudo isso, precisamos estar sempre trabalhando e lutando pela verdade científica, ou seja, que a verdade científica se imponha na sociedade, para as pessoas, para que a gente consiga sobreviver. Era isso, muito obrigado, pessoal, um abraço grande a todos e vamos conversar no chat agora. Até a próxima.